Olá, olá, bem-vindos a mais um Encontro Churrascada. A gente está aqui de novo para falar um pouquinho sobre churrasco e ter história boa para contar, né? Não? Por favor, muita história. É isso aí. Isso aqui não é um programa sobre receita, tá? Isso daqui é um programa sobre quem vive de carne, de brasa, de trajetória dentro desse universo do churrasco. É isso aí. E hoje a gente está recebendo aqui uma das pessoas por trás, talvez, de uma das operações mais respeitadas de carne do mundo. Nem me fala. Não é não, Paulinha? Só história pra caramba. O sobrenome dela pesa, onde passa já pesa. É. Delícia ter você aqui, Tati Bassi. Delícia. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada a vocês. Delícia que vocês me convidaram. Paulinha já tá com o olho cheio de... Calma, segura a emoção pro papo, que vai ser difícil hoje. Vai ser difícil segurar nós duas aqui desse jeito, porque meu pai é o Marcos Bassi, né? O cara que, com todo respeito a todos os nossos companheiros e colegas, que são pessoas maravilhosas e trabalhos extraordinários, mas todos nós viemos de alguma coisinha do Marcos Bassi, não é verdade? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. E assim, eu tive o privilégio, eu tenho o privilégio de ser filha dele, mas eu também fui aluna dele como você. Exato. Né? Como todos nós que gostamos, eu também fico arrepiada, todos nós que trabalhamos com essa matéria-prima tão maravilhosa e tão sagrada que é a carne. Pesado hoje aqui, vai ser muita história, eu ia falar para Tati começar a contar a história dela. Só que antes dela começar a contar a história dela, eu vou contar uma história com o teu pai. Claro! Que, pra mim, marcou a minha vida dentro do universo da carne. Uma vez, o seu pai convidou, eu fico arrepiada, super emocionada para contar isso, ele convidou 20 chefes brasileiros para irem no Templo da Carne, no segundo andar, no VIP, que ele queria fazer um jantar pra gente falar sobre carne. Exato. E eu tive o privilégio de ser uma das convidadas. 20 chefes convidadas, que luxo. É. E seu pai cozinhou pra gente e deu uma aula que foi uma aula pra vida. E foi onde eu comi o melhor fígado da minha vida, espetado num espeto de louro, feito com redanho em volta. Muita gente não sabe o que é, depois a gente conta, né, Tati? Mas assim, isso foi um marco na minha vida. Então eu imagino, na tua vida, o que marcou ser filha de Marcos Bassi, o que marca até hoje. Eu quero que você conte pra gente um pouco. Não, eu tenho muita curiosidade sobre a história da Tati, porque nascer com o Marcos Bassi do lado, você não teve muita escolha. Não, a gente nasceu amante de carne e conhecedora profunda de carne. Porque assim, eu imagino, do jeito que eu conto historinha da Disney para as minhas filhas, o Marcos Bassi devia contar a historinha do boi, de como faz, da carne, do corte, do churrasco. Exatamente, de como ele conseguiu. Vamos aos poucos, então. Vamos por partes. Por partes, por divino Deus Espírito Santo, nasceu duas meninas. Imagina se tivesse nascido um homem. Eu tô falando isso, pessoal, não me entenda, não me interpretem mal, porque meu pai hoje teria 78 anos, então é de uma época aonde existia ainda essa história de que quem vai tocar as coisas da é o filho, exato, né? E meu pai era, sim, muito machista, mas era aquele pai extremamente protecionista, né? Eu realmente fui filhinha do papai até os últimos dias da vida dele. Mas, graças a Deus, ele me passou, assim, um conhecimento gigantesco, um amor gigantesco, um respeito pelas coisas e a cabeça aberta para que a gente possa aprender com o tempo e com os erros e acertos da vida e das pessoas também. Então, ser filha de Marcos Bassi é uma responsabilidade gigantesca até hoje. Carrega um peso importante. Um peso importante, um legado muito grande que eu tenho muito orgulho e ele me preparou para tudo isso. Não é fácil, nunca foi, nunca será e eu gosto disso. E voltando na pergunta que você me fez e que eu comecei a responder, ainda bem que não foi filho homem, porque ele ia ter massacrado. Ia ter doído mais. Ia ter doído mais. E ele, sim, sabotou todas as minhas tentativas de não estar aqui hoje, por exemplo. Ele sabotou realmente. Mas assim, nítido, não. Eu fico emocionado com essa história de verdade, Tati. Assim, enfim, porque eu tenho duas filhas mulheres também. E é louco, porque assim, naturalmente como pai, você quer que o filho seja feliz. A gente tem sempre esse sonho, né? E seja feliz fazendo o que quiser.
Mas quando você fala isso, tocou num lugar em mim que eu, tipo, eu me vejo correndo o risco de em algum momento tentar sabotar alguma tentativa das minhas filhas de estarem longe de mim. Eu entendi. Porque eu falo, cara, não, a gente quer que esteja com a Eu acho gente, de você. tocando o que a gente acredita. Né? Claro. Até porque seu pai era um apaixonado pelo que fazia. Nossa, não existia trabalho. Não existia, pra ele. exato, era a paixão da vida dele, fazia Ele não parte. trabalhava. É Ele se isso. divertia, tudo que ele fazia era para isso. E se eu quisesse ficar perto dele, eu tinha que ir atrás dele. Aí a gente vai entrar nessa história que era um pouquinho mais para frente, mas voltando para você, veja, eu falei isso num outro podcast que eu tive e que viralizou e que está até hoje aí bombando, que é o seguinte: te prepara, são 2 meninas, filhas, você é ídolo para elas. É Sei. ídolo, porque meu pai é o meu ídolo até hoje. E a posição de ídolo é uma posição É. dura também, Oh. que a gente não pode errar. Não, mas você Responsabilidade. pode apertar a orelha sim. porque Pode foram- apertar a orelha, mas Pode. não pode errar. Não, Esse aqui é o maior desafio. foram os apertões de orelha que me fizeram quem eu sou hoje. E graças a Deus as coisas fluem de todos os âmbitos, emocional, profissional, como pessoa, né, caráter. Então te prepara, porque é ídolo para sempre e para achar um marido é difícil. É difícil. É lógico. A sua referência é muito alta. Então assim, você é o espelho. É. Se você tivesse um filho, talvez não fosse tanto. Era mais Quanto simples. elas. É, É. mais simples, né? Acho que a relação homem-homem. É, E é como você falou, talvez eu apertaria mais, seria mais duro. é. Mas é uma relação mais natural, de sequência, ou flui, de né, de uma conviver, forma porque, diferente. enfim. Então, assim, aproveita, mima mas Tô nessa fase. puxa a orelha, porque depois elas vão te agradecer demais. E aí, Paulinha, para eu ficar próxima a ele, eu tinha que carregar o espeto, ir junto nos eventos que ele fazia até altas horas da noite, com a Kombi, lembra? O Lembro. pessoal já vai saber a minha idade, né? Já vai entender quantos anos eu tenho, mas na minha época, na época que eu ficava atrás dele, ele ia fazer os eventos com a Kombi, levava as mesas, os espetos, as cadeirinhas, todos os insumos, ele mesmo carregava com os ajudantes dele, e aí ele falava, filha, quer vir com o papai? Quero. E a minha mãe, Marcos, vai levar a menina. Aí ele falava, mas eu não fico com as minhas filhas. A minha irmã já era menor. Não fico com as minhas filhas, é o único momento que eu tenho de ficar com elas. Vem com o papai. E eu ia e ficava atrás dele o tempo inteiro. Ó, Só pão de alho. Muito Dá pra obrigada. falar de carne sem ter um churrasquinho rolando. Pois é, e ainda mais daqui, que é Ainda mais aqui. maravilhoso. Galinha barbecue. Delícia. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, Giba. Valeu. E aí, eu ia com ele em lugares, assim, na época, era o pessoal da Globo, o pessoal da Bandeirantes, era gente muito grande. E aí eu chegava toda tímida, carregando o espeto, porque faca não podia, mas o espeto, tudo bem, eram alguns, assim, menorzinhos, as cadeirinhas, os pães, enfim. E olhava, tipo, porque meu pai sempre foi muito família, né? Então não bebia, ele fazia o trabalho dele, interagia com todo mundo, animadíssimo, super era ele. Exatamente. O jeito que você conheceu e era exatamente. não tinha máscara, Exato. não tinha personagem, né? Porque hoje a gente vê um monte de gente na frente Tá da cheio, câmera. tá cheio. Hoje em dia Não, tá. ele Era preenchia o lugar, assim. É. Negócio muito louco. Uma energia que era só Energia, dele. assim. E eu ia junto e olhava tudo aquilo. E a gente sempre foi muito trabalhador. Meu pai só sabia ler e escrever, era açougueiro de verdade. Tudo que nós temos hoje, graças a Deus, foi fruto de muito trabalho e continua sendo. Então eu olhava aquele pessoal todo, né, muito mais do que nós éramos e meu pai muito simples, mas as pessoas faziam rodinha nele. As pessoas gostavam dele. E eu pensava comigo, pequena, 10, 12 anos, eu falava, gente, eu quero ser o que ele é, o que ele faz, porque todo mundo ama ele, todo mundo gosta dele, eu quero que todo mundo goste. Ficou mais fácil. É porque você falou que o pai é o ídolo pro filho, mas fica fácil também o pai ser o ídolo, porque o pai é o Marcos Bassi. Fica mais fácil, facilita. Mas Todo mundo quer estar em volta do pai. É o pai. Pra É o mim, pai. É só isso, o pai. pra mim, É o meu pai. ele não é essa pessoa. É. Hoje, é claro que com 52 anos de idade, a gente faz a ideia da mudança
que ele fez nesse ramo da carne, da gastronomia, né? Tudo de bom, porque não tem uma pessoa que eu converse, Paulinha, que não fale bem do meu pai. Então isso, ó, é um orgulho Isso é maravilhoso. que eu quero muito para mim, pro resto da minha vida. Eu quero que todo mundo fale bem de mim como falam dele, porque, gente, Isso é o maior prêmio, eu acho que se pode levar a numa vida. E não é por orgulho, né? não, Por prazer Deixar uma de história ser positiva. o que positivo, como ele Sim. foi. Quanta gente ele ajudou, né? Quanta Muito, gente ele fez até crescer. Exato. até hoje. Uma coisa que o meu pai sempre me ensinou e sempre falou para mim, filha, conhecimento tem que ser passado para frente. Porque chegou uma fase da minha vida que eu já estava com ele, eu sempre estive com ele. Às vezes eu não trabalhava em loco, mas eu sempre estive com ele, que eu falava, pai, isso é conhecimento, isso custa dinheiro. Isso aqui, você não pode falar para todo mundo. Isso aqui que você está fazendo, a gente precisa patentear. Isso aqui, você vende, pai. Ai, não, Nina, não. De Conhecimento. de história é essa? Conhecimento a gente tem que dar. Tem coisas que você não pode precificar. Você vai precificar o seu produto, porque tem muito custo realmente. Porque hoje a gente está nessa era. Você quer saber o que eu conheço? Você vai me pagar tanto. Pagar para eu te contar. Você quer saber? É isso. E assim, até hoje, às vezes as pessoas me perguntam: como que eu faço para começar a fazer churrasco? Eu falo assim: assiste os vídeos do Marcos Bassi. Obrigada. Começa ali. Obrigada. Cara, E a raiz Sim. também. quem ensina a fazer uma picanha tão perfeitamente como seu pai ensinou? É. Entendeu? E ele Né? não cobrava. Ele ensinava. Alda, né? Não vamos nem. Daqui a pouco você vai falar dela. Todo mundo que ia querer aprender, ele ficava naquele cepo. Você lembra do cepo? Lógico. Existe lá até hoje. Sim. E as pessoas vão e sentam lá, só que não fica mais ele, nem eu, porque a vida mudou, as coisas mudaram. Ainda tem, sim, essa história de a mulher, né, à frente de tudo. Sim, é diferente, não é como era com ele. A abordagem realmente a gente precisa ter um pouco mais de tato, né? Diferente de você estar aqui na frente recebendo as pessoas ainda. Infelizmente ou infelizmente, mas essa é a vida, ok? Então não tem mais a figura dele lá. Mas quem sentasse lá e perguntasse qualquer coisa de boi, de maturação, de carne, de raça, ia ter uma aula e era maravilhoso. E ele ia parar o que ele estivesse fazendo para dar. Ia, porque o que ele gostava de fazer era isso. Era isso. Aí ele Era falava, compartilhar conhecimento. Era Quantas vezes eu fui com meu pai, e meu pai e ele ficaram conversando, e eu ali vendo os dois conversando, olhando as coisas. entendendo, tipo, meu pai, o programa do fim de semana do meu pai, que era médico, fazendeiro e tal, aqui em São Paulo, era ir lá. Era assim, ele atendia as pessoas na porta. Entrava com ele na mão, de mão Podia dada. receber. Fazia aniversário, ele dava vinho, teve uma vez que ele deu uma rodada de catena para todo mundo. Aí, frutos. Hoje nós fizemos um vinho catena com o rótulo Marcos Bassi, que só vende lá. Acho. Não é? São coisas que a gente vai criando. Mas eu acho que esse é um grande segredo da vida. As pessoas não entendem que eu conheço muita gente que tem um egoísmo, né? De, putz, não, é meu, eu construí, eu fiz. Mas elas não entendem que quanto mais você joga para o mundo, mais o mundo te devolve. Pode não ser a mesma pessoa, e que bom que não é, porque ela não tinha para dar, ela só tinha para receber, mas alguém vai dar alguma coisa. Isso. Uma hora o mundo devolve. Sim, o universo isso. traz de volta. Pra que guardar pra você o conhecimento? Você pode dividir, gente. É isso. É o que ele falava, você precisa cobrar sim, porque eu falava, a briga era essa, né? Jovem, não tão inexperiente, mas com outra visão, Sim. né? Eu estudei fora, que ele mesmo falou, papai não estudou, ele falava assim, papai não estudou, você vai estudar, vou pagar para você, você vai lá e estuda. Aí eu fiz a minha faculdade na UCLA. Aí voltei cheia de ideias, aí falava, mas pai, você precisa do dinheiro. Depois da faculdade você já voltou trabalhando com ele? Não. Fui trabalhar numa importadora, exportadora, fiquei 1 ano. Aí, logo em seguida, já fui trabalhar com ele, mas eu ia e vinha, não ficava direto, né? Ele deixava, mas quando ele via que eu estava indo muito, ele sabotava, puxava. Até uma empresa de bijuteria eu abri com a minha mãe, aí ele deu um dinheirinho no começo, depois ele puxou o tapete. Ele foi... Tá dando muito certo esse negócio, vai levar minha filha embora, volta. Essa menina trabalha de verdade, é melhor parar com essa brincadeira. E vinha e trazia para perto. E aí eu falava, a gente vive nesse mundo terreno com dinheiro. A gente come pagando conta de luz, conta de loja, né? A gente precisa faturar. Filha, não é bem assim.
Sim, nós precisamos faturar, mas não é bem assim. Não é só isso. Você vai faturar vendendo a carne, o serviço, o restaurante, mas o conhecimento, não. E eu levo isso para a vida. Fantástico. Levo para a vida. A gente vai, então, sugar um pouquinho do conhecimento da Tati. Nem me fala. Vamos pegar as dicas da Tati. E eu de vocês. Assim, como foi assumir o templo da carne? Essa é uma pergunta Templo da carne. que é Eu uma entro lá responsa. e me sinto entrando no templo da carne. Você vê os garçons da época do seu pai. Sim. É maravilhoso, o serviço é igual, sabe? A excelência Herdar um legado traz uma responsabilidade muito grande, né? Nossa Senhora, até hoje. Porque é o templo da carne, como a Paulinha falou, não é qualquer lugar. Como eu te falei, até hoje é uma pressão muito grande. Olha, o meu pai adoeceu, o meu mundo caiu. O meu pai adoeceu de câncer e a gente sabe que, graças a Deus, hoje em dia na época dele também é um problema que a medicina está avançada, que o êxito é grande, né, nos tratamentos, mas o dele foi um câncer de pulmão. Pessoal, não fumem, juro. Tudo que eu puder falar para não fumar, sabe, esse negócio de pod, de cigarro, sai dessa, porque Não vale a realmente pena. não vale a pena. Essa pessoal jovem, inclusive que frequenta bastante a churrascada, um público lindíssimo que eu amo, renovado, inteligente, não pega no cigarro, não pega no pod, porque realmente continua matando e matou meu pai. Os médicos todos falaram, mas morreu porque fumou a vida inteira, né? Foi câncer de pulmão. Então, quando descobriu, meu mundo caiu. Eu falei, eu não vou sobreviver a isso. E aí eu tive mais 6 anos para me preparar para o dia que ele não estivesse mais aqui. 13 anos e parece que ele vai entrar aqui. E aí, você não aceita, né? Assim, É difícil. vai convivendo. É muito difícil. E aí eu falei, bom, eu preciso de algum jeito me fortalecer e tentar. E eu fiz isso emocionalmente, não profissionalmente, porque parece que não, mas você já está preparada de alguma forma, né? E aí quando... Não, e você tecnicamente ou profissionalmente não tinha mais, provavelmente nesse momento, não tinha mais nada que seu pai precisasse te ensinar Não, sobre o trabalho. mas eu não sabia disso. Você talvez não tivesse essa confiança ou não tinha. essa clareza. Você não devia ter mais nada. Não, Muitos anos com o lado. Exato. eu achava que eu nunca, É. porque é o que a Paulinha falou, era um homem que entrava no lugar, o povo ficava Prendia. quieto para escutar o que ele ia falar. Como, não sei, mas era uma pessoa que ele não precisava pedir para chamar atenção. As pessoas queriam prestar atenção nele. Então eu falava, como é que eu, mulher, né? Porque a gente, Sim, mais nossa, uma vez, temos esse problema. Ainda mais, vamos falar, ainda mais no ambiente de churrasco, né? Exato. Não é, quando eu falo que a churrascada, a parrilha é comandada por 2 mulheres, que é a Paula, que é a nossa chefe consultora, que faz todas as nossas Maravilhosa. receitas, etc. Enfim, tudo isso daqui é a ideia da Paula. E a gente tem no dia a dia da parrilha, comandando todas as nossas casas hoje, a Renata Raikov. Sim. São 2 mulheres que comandam O fogo. fogo dentro Sim. da churrascada. Fogo. Todo mundo se faca, assusta. Carne, Oh, caramba, mas 2 mulheres nas churrasqueiras? que mandam muito. São as que comandam. Aliás, eu posso achar a comida, putz, eu queria isso, eu queria aquilo, mas quem manda são elas, eu não mando nada dentro da cozinha. Então, e você confia E é um plenamente. mundo, mas é um mundo que tem Masculino. muita resistência a isso. É um mundo masculino. Principalmente o antes. Imagina. O antes. Nessa época era. Principalmente o antes. Impossível. Minha época era. Imagina, Paulinha. Eu enfrentei A Paula saiu Ai, desbravando. Agora ainda... 42 anos de profissão. Desbravando. Imagina. É sempre... Bom, eu não conheço outra. Eu tenho 52, eu não conheço outra. Eu tive sempre no meio. Mas aí, vou explicar isso para vocês. Quando ele se foi, a grande sacada foi justamente permanecer com a mesma equipe, com as mesmas pessoas e dizer, olha, agora somos nós. Tudo fica igual. Estamos só juntos. Exato. gente, Estamos Vamos no dar mesmo a mão, né? vamos nos abraçar. e vamos juntos. E como são pessoas profissionais das antigas, que conheceram todo o trabalho dele anterior a tudo, que nem, se nós pegarmos hoje a galera que trabalha aqui hoje com você, é mais difícil esse respeito, porque provavelmente eles possam
até conhecer, mas eles não sabem a amplitude do trabalho dele, né? A importância grande Peso que esse Exato. trabalho dele tem. no trabalho. Então, para você ter esse respeito é um pouquinho mais difícil. Então, eu mantive aquela equipe, a mesma equipe, e comecei a trabalhar de igual para igual. Enfrentei dificuldade dentro da minha própria casa até hoje. Menos, mas até hoje. Precisei tirar algumas peças chaves de lá? Precisei, com dor no peito. Mas eu peitei e fiz, peguei até onde tá. Não, e às vezes, quando tem um buraco tão grande quanto o seu pai deve ter deixado, porque ele era uma pessoa que preenchia muito, Sim. às vezes é natural ter um reajuste, né, da dinâmica de controle, poder, de operação e etc. E aí, em alguns momentos, você deve ter precisou se posicionar, né? Muito. Precisei me posicionar. E outra coisa que a gente tem contra é o tempo. As coisas progridem. Exato. As coisas, o mundo muda. Evoluiu Verdade. muito. Evoluem A demais. cozinha sofreu transformações brutais. Né? Sim. E aí, mas seu Bassi não fazia assim. Mas seu Bassi não fazia assim. Exatamente. Eu falava, mas E seu Bassi tem. não está mais aqui. E esse produto, na época do seu Bassi, também não existia. Então, hoje, Verdade. quem está fazendo sou eu. Porque depois que ele se foi, eu passei a estudar, assim, absurdamente. Porque enquanto eu estava com ele, Tava estava ok. E eu aprendia de olhar. Ele fazia, ele nunca pegou minha mão e falou assim, olha, essa aqui é a terceira veia da canha, essa aqui é a Sim. gordura que você tem que tirar com a ponta da faca. Nunca, é sempre só de olhar. Agora, no fim, Tati, você acabou trazendo uma coisa positiva para essa história toda, que foi, você trouxe o legado do seu pai, o conhecimento, porque isso você absorveu muitos anos juntos, Sim. mas ao mesmo tempo você foi buscar inovação, foi buscar Sim. novidade, que é um pouco também o seu ar mais jovem e o seu espírito Sim. também mais questionador, que provavelmente seu pai não devia ser contra enquanto ele estava aqui, mas no momento que você teve a liberdade aliada ao conhecimento dele, isso é uma potência gigantesca, né? E é justamente não esquecer das raízes. isso. Não negar aquilo que você aprendeu anteriormente. Porque tudo que meu pai fez, eu concordo. Eu não sou aquela herdeira, porque eu sou herdeira, não adianta. Ah, não, Claro, mas isso é. aqui eu achava ruim, isso aqui estava errado. tem Não. De um legado. Herdeira de um legado. Então, não achava ruim. Nós podemos melhorar isso que já foi feito e que é muito bom. Não, e a evolução da sociedade, né? Mudam as E coisas. até porque, não só isso, naquela época, equipamento É isso. não existia. É Então, evolução. a gente vai continuar fazendo desse jeito, só que agora a gente tem o auxílio deste equipamento. Eu tenho uma máquina de vácuo, eu tenho... Que teu pai não tinha. O charbroiler. O charbroiler, Era exatamente. extremamente contra. Então, assim, hoje o Templo da Carne, hoje e para sempre, para todo sempre, ele vai continuar com a churrasqueira, carvão, Claro. e é isso que vai acontecer sempre. Mas a gente já está na terceira Dark Kitchen. Hoje, Óbvio. que é o crescimento da empresa com a minha mão, né? Nós já estamos partindo para a terceira unidade de Dark Kitchen, que é humanamente impossível você manter um padrão de churrasqueiro com churrasqueiras. É muita manualidade, é muito perfeito. falta de processo. Exato. É. Que eu preciso me adequar para o padrão da casa no charbroiler. Aliás, essa é uma das perguntas mais polêmicas. Vamos combinar. Tem diferença carne de carvão e carne de gás? Tem. Eu não Entregou. Eu não posso dizer que não. Tem. Mas assim, Eu olhei pra você, Paula, que me ajuda aí. tem. Não, mas assim, não é tanto assim. Peraí. Você entrega Não é com tanto. a mesma Eu acho que qualidade. um bom churrasqueiro, Você tem detalhes, sabe Bom operar, produto. consegue entregar um bom churrasco. Você tem uma excelente matéria-prima. Vamos corrigir isso, porque senão eu vou depor contra mim mesma. Lógico. Tá? Que vou começar a trabalhar com charbroiler, veja, nas unidades de delivery. O Templo da Carne e a unidade de delivery da 13 de maio continuam com churrasqueira, Acho que é. tá? Inclusive, a churrasqueira da unidade de delivery da 13 de maio foi a que me pontuou que eu não posso expandir com churrasqueira a carvão. Tá bom.
Foi onde você realizou Foi que, cara, é onde- muito difícil não replicar esse existe. processo. Não existe. Então, voltando na sua pergunta, se você tem uma excelente matéria-prima, que é o que nós trabalhamos, nós não abrimos, nosso negócio a gente não abre coração. mão. É o segredo do nosso sucesso. Se você tem uma excelente matéria-prima e um profissional bem treinado, ele pode fazer aonde for o churrasco. Aonde for e vai sair sair. legal. Tem diferença? Tem. Já você- Detalhes de sabor. Eu já falei O sabor aqui. da brasa. O Isso. sabor do tostado da brasa. Isso. São detalhes São de sabor. detalhes. Mas a qualidade você consegue entregar. Mas eu já Com soltei aqui que uma das churrascarias que eu mais gosto do Brasil, talvez quiçá do mundo, Isso. é 100% a gás. Não vou citar o nome porque ele vai vir aqui contar. É. Mas, e eu acho fantástico. Sim, porque Tá. eles têm todos esses recursos. Qualidade de produto Isso. impecável, Tempo na brasa, tempo, tempo sabe de fazer, farfão. calor, por aí Exato. vai. E o pós também. Não adianta ele fazer tudo certinho, pegar e meter lá na bancada e servir para você de qualquer jeito. Não. Tem o prato que ele vai pôr, tem como ele vai ser servido, o tempo que vai sair da cozinha até a sua mesa, tudo isso conta. Tati, Oi. tem um corte que, assim, acho que no Brasil ele começou a ser falado porque o teu pai ensinou a fazer, falou muito sobre ele. Qual é esse corte? Conta pra gente como é que é a história desse corte na tua vida, na vida do teu pai, como foi? A fraldinha? Ela mesma. A fraldinha, graças ao Marcos Bassi, é o segundo corte mais vendido para churrasco no Brasil. E hoje em dia é apreciado no mundo todo. Então, assim, as pessoas falam, mas não foi o Bassi que inventou a fraldinha. Claro que não foi o Bassi que inventou a fraldinha. O Bassi ajudou a divulgar esse Popularizar. corte, a popularizar o corte e a consumir de maneira melhor e mais... Então, você come fraldinha no seu churrasco, a culpa é do pai dele. Exato. Não, Pode. e Obrigado. a culpa maior do Bassi, do meu pai, que quando chegar lá em cima eu vou puxar o cabelo dele, é que ele inflacionou esse corte, porque nós Verdade. comprávamos, né, um preço muito inferior do que hoje é comercializado. Claro. Muito Entendi. obrigada. Olha que lindo, Paula! Isso é Gostou? coisa dela. Faz parte. Você já sabe, É né? a cara É dela. a cara É dela. a cara dela. Maravilhoso. Sim. Sempre muito chique. Churrasco completo, até o acompanhamento. E velho. delicioso. Eu vou pegar também. Mas você estava contando, Vai. né? Que ele Conta aí da fralda. popularizou tanto que Ele teve popularizou inflacionou o tanto corte. que ele inflacionou o corte, que às vezes a gente não acha, né? No mercado. A gente Ou tem tá muito caro, ou ou não tá tem. cara, tem que ficar pensando. E aí, essa história também que a gente estava falando no bastidor da fraldinha Red, que é a fraldinha que não tem aquela cabeça de gordura que sinaliza que ela sai da parte próxima à costela, Sim. né? Que aquilo ali, se eu vou tirar o mito de vocês ou deixar vocês tristes ou não, ela não serve para nada. Não é igual a picanha que tem aquela capa de gordura, que aquilo dá sim sabor, é um sacrilégio gosto. você mexer naquela gordura. Você realmente tira toda aquela gordura, porque ela tem mais sebo do que gordura, ela não é suculenta, ela não é apetitosa, ela é dura, é difícil de derreter, não tem nada a ver aquilo ali, então dá para você tirar. A fraldinha Red é Invenção. invenção e melhoria, digamos assim, do Marcos Bassi, sim. E a forma de fazer a fraldinha que foi no espeto, costurando ela no espeto, compactando no espeto, também é dele. Apesar de hoje nós termos uma qualidade muito superior do que na época dele, Lógico. né? Que dá para fazermos a fraldinha na Direto na grelha, grelha. direto, aberta. E é uma das caixas tudo mais mais. macias hoje. Deliciosa. Ainda o recurso do espeto é muito assertivo. Muito. É muito assertivo. Então, se você tiver a oportunidade. Qual que é a técnica? Ele ensinava e eu achava bárbaro. Curioso. Eu estou nos meus cursos, eu ensino nos meus cursos. É muito democrático. Quem que é mais passadinho, mais tostadinho? Isso. Ele pegava a fraldinha, 2 espetos e Ia misturava. costurando. Ficava que nem uma sanfoninha. Já. É. O segredo é misturar. E aí ele punha na brasa.
Então, a parte que tá mais para fora, ela fica mais tostadinha. O centro fica mais mal passado. Então, Parte de dentro você tá mal notou que passado. você gosta mais bem Faz passado? todo sentido. Porque a fralda, como ela é alta e baixa, muitas vezes você acaba perdendo o ponto de uma parte se você Exato. faz ela aberta. Então, desse jeito, ele já fazia vários pontos É e já tinha... sensacional. É isso, só um muito mestre, né? Não, o cara tem que ser muito Mas a mais- genial para poder... mais relevante de toda essa história é que a gente fala assim, outro mito, que eu costumo falar abertamente, não sei se alguém discordar ou não, também cada um tem a sua opinião, mas essa história de fibra, contra a fibra, a favor da fibra, gente, olha só, É mito ou é verdade, Zari? Me conta Mito, isso. Porque eu sempre achei mito. total mito. Cortou errado, do Não, lado, na total direção. mito. Pô, mas, Total cara, mito. não Mas quer- vou explicar para vocês o porquê do mito, porque senão o pessoal vai começar. É o seguinte, a carne, quando ela é boa, o boi inteiro, o animal inteiro, tudo isso são palavras Eu dele. falo isso sobre carne de primeira e carne de segunda. Eu Exato. acho que existe boi de primeira e boi E de segunda. que é uma frase dele, É, né, de muitos anos, É. e é um óbvio. eu nem sabia e eu replico. É uma frase dele, mas é um óbvio, né? É óbvio. Então, assim, você tem hoje as carnes do dianteiro que dá para nós fazermos churrasco com elas. Hoje em dia, antigamente era impensável isso. Traseiro, obviamente. Então, se o animal é bom, ele é bom num todo. Não tem essa de contra a fibra, a favor da fibra. Se a carne é boa, ela é boa do avesso. Tanto faz, né? Agora, a fraldinha, essa sim, a gente tem que cortar contra a fibra, mas no espeto. Porque a fibra dela é muito alongada. Tá bom. Quando você pegar uma peça de fraldinha crua, repara nisso. A fibra. Pedi uma aqui. É, Tem como pedir, tá? uma head, tem Pede head. uma peça de head aqui de E fralda. não é porque ela é dura, Não, é não. porque a fibra é longa. Exato, a fibra é Entendeu? muito longa. Ai, se eu cortar errado, a carne é dura. Não, não é isso. É só para facilitar a mastigação. Exato. A fibra dela é muito longa, ela tem muito pouca gordura entremeada, né? Tá. E ela tem uma vascularização muito alta, porque ela fica próxima aos bom. rins, o colo dos rins do animal, e não tem contração. Isso é bom, porque dá sabor. Muito, né? Ela Por não isso tem que ela é uma contração, carne então tem uma vascularização muito grande. E quando você corta ela a favor da fibra, ela enrola na sua boca, Porque a fibra fica muito grande. muito longa. Bom. Quando você posiciona ela no espeto dessa forma que a Paulinha estava dizendo, que foi como ele ensinou, ela automaticamente está com a fibra contra quando você vai Você cortar. vai cortando. Faz todo sentido. Então é exatamente o que ela falou. A sacada dele foi essa. Muito. Automaticamente você vai cortar ela contra a fibra e democraticamente você vai passar para os seus convidados, para as pessoas que você vai estar Corte que tem um pedaço de fibra pequeno que fica mais fácil dele. e o ponto que ele Como quer, que ele É quer. verdade. né? Então, mais bem passado, mais mal passado para um, para outro, e aí tudo bem, serviu todo mundo, ela volta para a grelha e volta de novo com a fibra contra. E resolveu o problema, que na época tínhamos animais só Nelore, né? Em 1980, Que devia ter muito menos consistência numa peça de fraldinha inteira. muito menos. Exato. O gado não tinha toda essa tecnologia de Criação. alimentação, de pastagem, até de abate, nada, É. né? Então, É como a picanha. Eu lembro dele ensinando a picanha a 40 centímetros, né? Sela a picanha sela picanha. e depois põe a picanha a 40 centímetros. Agora, Tati, você herdou a lenda da fralda. Qual o seu corte favorito para churrasco? O meu favorito, além da fraldinha, A fralda é o favorito. é O é o segundo, favorito. então, o segundo favorito. costela. Costela. Costela eu acho Tem de um igual. ritual. Eu acho fantástico, mas a costela tem um desafio de preparo. Nossa! Ela leva tempo. Outro dia a gente fez um churrasco, não foi, Paulinha? Quanto Foi. tempo levou a costela? Acho que levou umas 8 horas. Mais 8 horas. Fiz no fogo Agora. no chão. Ah, perfeito. Era de comer chorando. Chorando. Não, chorando, eu não queria sair lá da E eu falo, ficava- o que eu falo da costela? Além do Coisa. ritual da costela que eu acho maravilhoso, a costela é o único corte. Se você comer de olho fechado, você fala, é costela. É costela. É verdade. Independente das partes, porque ela tem vários Sim. sabores também. Você fala, é costela. Sabores e Ela texturas. tem identidade. Ela também. Várias Você tem o texturas. macarrãozinho, você tem áreas com a fibra mais curta, com a fibra mais longa, com mais gordura, com menos gordura. Exatamente. Mais próxima do osso, tem um sabor diferente da que é um pouquinho mais É, distante. mas tudo é A costela. costela é maravilhosa. É exatamente Costela isso. É o meu preferido. Ai, a gente é muito É o seu suspeita. É. Nossa, eu vou falar hoje, pro dia a dia, o que eu mais tenho consumido, porque eu acho que tem muito sabor e muita maciez, é o flat iron.
flat áreo dianteiro. Que eu acho que é um corte que... Mas ele não é, óbvio. Ah, meu Deus. Agora, já comeu flat de Wagyu nacional? Eu já Ele comi. traz um pouco de gordura, então ele vem com mais sabor. Tem o sabor do flat, que também é uma carne muito irrigada. Eu então amo tem flat por sabor. isso. Tem bastante Porque é muito colágeno. irrigado, tem muito tem- gosto de carne, né? Tem gosto de ferro. Como eu gosto de carne, é uma carne que tem um sabor intenso. Mas assim, Mas eu acho que a mas costela, pra talvez mim seria é meu número pela- um. eu acho que ela não devia nem entrar nas competições. É, Ela é Costela só é costela. concurso. Costela é costela. na viagem que eu fiz pro Texas, uma das coisas que eu mais... Mas não tinha em todas, né? A maioria é muito brisket. E tinha um ou outro que servia Beef costela ribs. bovina. Tá. Cara, a costela bovina Defumada defumada é que os maravilhosa. caras fazem. E eu acho que, de novo, a gente já falou disso aqui. O marmoreio do boi americano é diferente. É completamente diferente. Cara, aquela Sabor. costela suculenta por dentro. E o padrão. A alimentação. A alimentação do e animal o padrão é do É. altura da costela, Que é um boi a muito proporção maior. de a gente falou gordura. disso. Porque eles abatem mais Toma pesado. hormônio, né? Então o boi americano toma hormônio. A gente não pode dar E hormônio é pro boi no isso. Brasil. Então, assim, a proporção de gordura aqui, a costela, a nossa costela, ela tem muita gordura, né? É. Lá, ela tem mais carne, ela é bem mais carnuda. Então, você consegue... É um animal, ele tem mais arrobas. Mas aqui hoje a gente tem frigoríficos que fazem costelas, assim, sob encomenda. impecáveis, Sim, sob encomenda, porque o padrão ela é menor, ela tem uma cobertura Mais menor, baixa. mais baixa. Antigamente nós tínhamos a janela de 12 quilos, antigamente era comum. Agora é 7. Agora é 7, 8. É boa, mas voltar na época dos 12 ia ser melhor. Fica a dica, hein, É que pessoal? estão abatendo muito mais jovens. Não, então, e porque era mais Nelore que Angus, né? A costela Nelore, se você perguntar pra mim, você quer fazer no fogo de chão uma costela Nelore ou uma costela Angus? Eu vou te falar sem dúvida que eu quero fazer Nelore. Nelore. Mas é porque ela vai ter mais tamanho. Ela tem mais tamanho, ela tem mais sabor. Uma Tem mais costela, o Nelore é maravilhoso. E como você vai fazer uma cocção longa, Ela tem menos gordura. bem, entendeu? O Nelore tem menos gordura nessa parte. Só que assim, você deixar hoje em dia o animal chegar nesse padrão de costela vai custar Isso é muito caro. Um rim. Vai levar 2, Não 3 dá. anos a 2 mais. rins. A costela vai ficar mais cara que o Wagyu. Aí fica complicado, né? A gente até e para a gente para repassar para o cliente fica Não, é isso, porque existe um equilíbrio entre o quanto a gente quer entregar o produto de qualidade e o quanto o cliente está disposto a pagar por essa qualidade a mais. E a carne que a gente tem hoje já é muito boa. já é muito boa, assim. Assim, a gente tá falando aqui do purismo, do Exato, sonho. de um supra-sumo. Hoje no Templo da Carne, Tati, você serve dry age? Não tem dry. Mas isso vem das crenças do seu pai ou é coisa sua também? O dry age, para quem não sabe, né, às vezes a gente tá falando, o dry age foi a primeira forma de maturação do mundo na época, em tempos medievais, né? Então, para quem trabalha com isso e está no ramo, para nós não é novidade. Na verdade, são as primeiras formas que nós A maturação a seco. né? É muito legal, é muito interessante, é de uma inteligência ímpar, né? Quem fez isso, né? Traz um baita benefício de maciez, né? Para carnes que não E são. o sabor também, Sabor. adocicado, enfim, Uma forma de você. maleável. Eu acho que Perde-se muita carne e É um- gasta-se muito tempo. era É uma uma forma de curiosidade. era uma forma de você aproveitar a carne de um animal que ia ser descartado. Isso, Né? O também. animal estava velho, Isso, também. a carne estava dura, você Precisa ia bater. descartar. Era muito feito com gado de leite, a vaca parou de produzir leite, não tenho mais o que fazer com ela, vou fazer um dry age. Por pra acaso, fazer né? Porque vai amaciar É, a tua e vaca. vai dar sabor. Então, exato, mas ele, na verdade, quem trouxe a maturação molhada para cá foi ele. Foi meu pai e o Wessel, que começaram a fazer no Vama. Não a sabia. maturação molhada. Foram os dois. Na época, em 1980, só tinha Bassi e Wessel. Eram só os dois. E mais engraçado de tudo
é que o seu Istvan, que eu adoro ele, eu sou apaixonada Eram por os ele. dois. Eram os dois. Tá. Ele é uma graça de pessoa. Ele ficava na Manuel Dutra e o meu outro pai na aqui, 13 de exatamente. maio. Era o Então, circuito. As pessoas iam num, depois iam no outro. cara. Juro. era o frigorífico do Vessel aqui e o frigorífico do Bassi aqui. Isso. Então, o seu Istvan subia a rua com o Daniel de um lado e eu e meu pai descíamos do outro. Era isso. Era engraçadíssimo. E eles tinham uma relação boa? Seu pai e ele? Tinham. Para amigos, vizinhos, enfim. Sim, sempre. O seu Istvan ia comer lá no templo várias vezes com o cliente dele, porque era o único restaurante bacana que tinha lá na área de carne que ele pudesse comer. E não tinha tantos restaurantes de carne, né? Eu morava na Praça dos Franceses, não tinha nada de... Sim, Era não, os isso. dois sempre se respeitaram muito. Meu pai respeitava muito o trabalho dele, porque o seu Istvan veio do pai dele, seu Laszlo, lá, né? Laszlo, pai Laszlo. do Acho que Lázaro. É, e o meu pai conheceu o pai dele. E é uma história muito linda, né? E ele, assim como eu, continuou o trabalho do pai dele e olha onde eles estão hoje, né? E o meu pai, o Bassi, também. Então eles cresceram de uma forma, né? Fantástico. As lendas do churrasco da carne. Respeito muito, tenho muito respeito. Legal. Vamos agora para um quadro bacana aqui do programa. Servindo Caos. Tati, conta pra gente um erro que você já cometeu em algum churrasco, algum momento da sua carreira, da sua história, que te deixou desconcertado. Pode ser engraçado, pode ser, ai meu Deus, que tragédia. Eu acho que eu nunca tive, assim, um erro que eu não conseguisse consertar, mas... Tá bom, tive sim. Teve. Sempre. Essas horas a gente não lembra. Não. Quando para pra pensar, tá cheio. Não foi erro, foi uma situação engraçadíssima. Não foi praticamente um erro, mas foi um erro. Gente, vocês vão se matar, juro. Aliás, eu tava lembrando disso a semana passada que eu dei uma aula. Eu tenho um evento no Templo da Carne, na sala VIP que você foi. Chama-se Meet and Grill, que eu ensino em loco a pessoa desde o começo a fazer o churrasco, acender, a utilizar a labareda para cozinhar, depois separar a brasa pronta, enfim. E lembra na época que até hoje se põe cílios postiço? Aqueles cílios postiço faz uns 5 anos, você tava assim, sabe? Uhum. Aquela vassoura. Assim. A vassourinha, E eu lá, tonta, fazer churrasco. Aquilo ali é uma cola, aquilo ali não é pelo, não é cílios, e tô lá fazendo farofa de ovos na churrasqueira e bababá, bababá, bababá. Dando Pouca aula. gente sabe na temperatura ali, não é Dando aula. Não, 500 graus. 50, 500 graus, pá. Eu não aguento, eu não aguento. E lógico. Eu falo pro time, eu fico meio metro, me dá um... Eu falo, não consigo, é muito... Não, se você reparar meu cabelo, judiação. A Paula deve estar cheia de laque. Não tem cílio. Não tem. Vai bem. Por isso que tem que colocar o postiço. E lá, né, fazendo, e as pessoas perguntando, e eu virando, de repente eu sinto um negócio assim no meu olho. Eu piscava o dedo, o olho não A cola derreteu. O olho grudou, os cílios aqui, e eu assim, e o ovo lá. Gente, e a minha prima, que faz os eventos comigo, ela fazia assim. O cílio. Eu não sei o que você tá falando. Assim, as pessoas assim na minha cara, sabe, tipo, era uma empresa, era uma empresa que tava fazendo networking. E você ali? E o povo olhando pra mim assim, tipo, meu Deus, o que é agora? O que eu vou fazer? Eu falei, gente, me dá licença só um minutinho. E o ovo queimou. Passando no Acabou, acho que a farofa foi embora. Não existia mais farofa. Eu, só um minutinho, gente, eu preciso sair um pouquinho. E o pessoal, né? Sabe aquela história? Era todo mundo, imagina, se fosse a turma da 5ª série, todo mundo tá no chão. Lógico, todo mundo de se rir. segurando. Todo Era mundo tudo sério. empresário, tinham acabado de tirar a gravata, sabe? Assim, Ferrou. gente, eu cheguei no banheiro, eu ria sozinha. Eu falava, não pode ser. O olho assim, ó, pá. Eu não sei como não queimou o resto. Arranquei, fui arrancando o que dava, assim, porque tava derretendo, Cola literalmente. derreteu. Depois parei no hospital, uma alergia. Eu imagino, Ele ainda deu né? crise LED. Lógico. Com isso você aprendeu, nunca Muito bom. mais. Nunca mais cílio disso, postiço na nada. barriga. Não combina. Não combina. Sim, a gente não tem sobrancelha, não tem cílios, não tem nada. Tô com 1 quilo de rímel. É isso. Mulherada que faz churrasco. Muito bom, muito bom. Imaginou? Agora é o momento brasa rápida. Fala um corte que nunca decepciona. Pra mim, pessoal, a fraldinha. Fraldinha, não tem como errar. É, pessoal, ainda mais usando a técnica do espeto. É verdade. Um erro comum quando a gente fala de carne premium.
Em que sentido, pá? No que você achar. Um erro, por exemplo, que as pessoas falam sobre carne premium, ai, só como se for, sei lá. Pensa aí um. O erro é você achar que você sempre vai acertar o churrasco se você comprar uma carne premium. Boa. Não vai. Você precisa saber fazer. Ótimo. Dá pra errar churrasco com carne. E Dá pra como? estragar, perder muito dinheiro. Me fala um detalhe que separa uma carne boa de uma carne excelente. A carne boa da carne excelente é o pulo do gato, né? É a história da brasa e do charbroiler. Carne boa da carne excelente. A carne excelente vai ficar boa nas duas. E a carne boa tem que saber fazer para ela sair boa nas duas. Faz sentido. Muito Faz bom. todo sentido. Carne excelente, ela funciona em É, qualquer ocasião. Mas você sabendo Sabendo operar, operar, obviamente. né? É. Agora, excelente é mais fácil. Agora me conta uma coisa que tá aí na modinha, que tá em alta no mercado, mas que você acha que não vai se sustentar. Ai, será? Fala, por favor. Fala, solta pra gente. Flat Iron. A gente ajuda com os haters, pode ver. Não, isso não. Essa história de sal antes e sal depois. Gente, não tem regra. O sal antes e o sal depois. Tá certo ou tá E errado? uma boa pergunta. Sua opinião é indiferente. Não, é indiferente desde que você saiba usar Você tá o fazendo. sal, né? Porque assim, lá no Templo da Carne, e segundo os ensinamentos de Marcos Bassi, você precisa salgar a carne antes, somente 5 minutos, porque realmente desidrata se você deixar mais do que isso, até o ponto que cria a película de sal e você retira o excesso do sal para levar à grelha, né? E a granulometria do sal precisa estar correta. Se você for fazer uma aposta, tem que ser esse sal, triturado fino. Ou de parrilheiro. Barriga, enfim. Se for uma peça maior, o grânulo maior para peças inteiras. E quando ela já for depois, o sal flocado, né? Não adianta você falar só o sal depois porque é melhor, etc e tal. Não, você precisa saber usar o sal. Mas você entende, então, que É democrático. a técnica de usar o sal antes, essa é pelo menos o ensinamento de Marcos Bassi. Usar o sal antes gera a película que ajuda a carne a não perder suculência na parrilha. Não, gera a... Não, se você não fizer direito, ela perde a suculência. São só os 5 minutos. Ela gera uma... você cobre a carne inteira de sal e o sabor fica homogêneo. Quando você joga depois, ele marca os pedaços... Pedaço onde o sal Onde tá o perto. sal... Existe o certo e errado? Não. É gosto. É gosto. Eu só passo depois. Pronto. Eu Você também. gosta... Aprendi com ela, né? Pronto. É a teacher. Gosta do sal depois? Tá certo. Mas tem que aplicar ele corretamente. Gosta do sal antes? Tá certo. Mas tem que aplicar corretamente. Porque se você jogar o sal, muito sal numa carne, não deixar fazer a película e não retirar o excesso, vai dar errado. Faz todo sentido. E se você fizer depois... Mas mesmo quando a gente põe depois, tem que ter técnica. Se você puser de muito perto, você vai num foco só. Pronto. Você tem que jogar ele de longe pra ele cair como uma chuva. Espalhar. Tem que bater no antebraço. Tem que bater no antebraço. Senão não pega o sabor e não dá. Não, tem que fazer como nós fazemos. Tá. Óbvio que não, né? Outra pergunta. O que você acha que ainda precisa evoluir no mercado da carne no Brasil? Não é achar que tudo que é modinha, tudo que se fala tá certo. Não, Quem tá? chegou aí? Nossa fraldinha. Por exemplo, lembra da época do... Obrigado. Mais uma polêmica aqui. Vamos lá, Mais adoro. uma polêmica. Tá bonita, hein? A Bem fralda é. suculenta. Nessa mesma aula que eu dei a semana passada, uma pessoa falou assim pra mim, Tati, o que você acha do dirt steak? Eu adoro dirt steak. Já falou tudo. Ih, será que gravou a minha cara, meu Deus? Mas, gente, ó, eu não vou falar a minha opinião. Eu só vou contar 2 coisas, aí vai ficar um cri na cabeça da galera que tá escutando. Eu não vou nem me posicionar. Pois é, o que você acha de uma carne linda como essa, maravilhosa, suculenta, pagou uma grana pra estar aqui pra comer. Você pega o carvão e joga ela em cima e ela faz com aquele puta cheiro de queimado. Não, é a Você agressividade do calor, né? E você tira ela preta. Acho que chega uma parte da carne que passa do ponto, fica com gosto amargo demais. Eu não sou fã. Eu acho que chegou num ponto
que as pessoas querem. Sabe quando Eles querem inventar alguma história. inventar a Inventa- roda? É isso que não Cara, você não precisa inventar a roda. faz o que existe bem feito. Bem feito, É. faz do teu jeito, Pronto. faça bem feito. Pronto, é isso. Uma coisa é você pegar uma língua com a capa e enfiar na brasa. Não, é o Depois você vai tirar uma a capa, ela vai técnica, estar uma outra manteiga por coisa. dentro. Outra coisa é você pegar uma carne, né? Isso. Que ela tem toda a delicadeza da textura dela e pôr direto na brasa. Exato. Quem começou com isso? Foi Malman? Não sei quem foi. Não, foi nos Foi. Estados Unidos para fazer. Gente, Pra Instagramar. TikTok, Instagram. Foi alguém que tava muito bêbado. Ela jogou a carne lá. Jogou em cima sem a grelha. Vai assim mesmo. Dá pra comer. Vou chamar de Dirt Steak. Entendeu? Tá ótimo. Putz, cadê minha grelha? Não sei onde tá. É. Plau. É Toma. isso. Porque não faz sentido. É. Não, muita gente fala, ai, mas em Sydney o Firedor faz. Não, ele não faz Dirt Steak. Não. Ele faz muito próximo, ele faz com labareda. É outra coisa, técnica, né? é outra coisa. Agora a gente vai pegar as dicas da Tati, ou as dicas não, né? O código É o código. De Pra- produto. como Corte. cortar a sua fralda. Que É. Agora é a hora Agora é ó, Ela é a herdeira. vida da herdeira do legado, da técnica do criador e de divulgador da fraldinha. da fraldinha, vamos lá. Vai lá, tá. E essa é a própria Red. Né? Maravilhosa. Criação de marca. Tá linda essa, tá alta. Maravilhosa, linda. suculenta, alta. Tá bonita. Tá bonita. Ó, responsa em parrilha. Eu só vou pôr aqui no prato branco para vocês verem os detalhes. Não erramos o ponto não, né, Pelo turma? amor de Deus, hein, meninos? Ó, Que O não, ponto tá tá certinho. que lindo. Olha só, não sei se a câmera tá conseguindo pegar a fibra, que aqui ela já tá Fibra no tá, Mas pontinho dá pra ver. certinho, seladinha. A fibra tá aqui, dá pra ó, ver bem a fibra. né? Porque a fralda tem a fibra bem... Alongada, que era aquilo que a gente estava comentando. Então vamos lá, a gente vai cortar aqui, ó, contra. Ó o contra dela aqui, Olha ó. o segredo. Ó lá. Tá vendo? Gostei da técnica. Ó, galera. Rosadinha. Ousadinha, palmas para os ousadinha. parrilheiros. Acertamos o ponto. Olha só. Então, olha a suculência dela. Dá pra ver? Não, fralda é maravilhoso. Nossa, agora Olha isso aqui. Tá linda. maravilhoso. Que coisa linda. Então o segredo é cortar sempre contra a fibra. Contra a Fibra tá super claro agora para quem não tinha entendido. Agora não tem como não E entender. faz todo sentido. Faz Ah, aí na sua pedaços- casa, tenta. Pedaços menores de fibra e aí fica mais fácil. Exatamente. Aí você vai cortando, compra a fibra e aí você me fala a diferença que Perfeito. dá. Tati, obrigado. Obrigada. Papo a você. fantástico, muito bom estar aqui com você hoje. Pô, a gente se divertiu. Não foi? Nossa, E Tati, eu queria te dizer uma coisa que me marcou pra vida, como você se emocionou com meu pai. Eu também agradeço, porque você falou assim pra mim. Eu tava muito, muito, muito triste, porque ele tinha ido embora, e você falou assim pra mim, Tati, agora é com você. Daí eu falei, meu pai. Você falou assim pra mim, tudo bem, seu pai, ele é tudo pra nós todos, mas agora é com você. Então faz seu nome, você é a Tati Bassi, começa a fazer a sua marca, que você pode. é isso. E eu segui seu conselho. Obrigada. Ah, tô me emocionado aqui já. Demais. Demais. Muito obrigado, Tati. Parabéns Obrigada a pela vocês. história. Vamos comer fraldinha agora? Vamos comer fralda. Boa. Ficar com essa emoção aqui agora pro resto do... É isso. Ó, se você pudesse comer, mas fica com a imagem da fraldinha. Pessoal, obrigado por acompanhar o programa. Assista os próximos Encontros Churrascada comigo com a Paulinha, sempre com um papo muito bom aqui. É isso aí. E é verdade. Você lembra desse dia? Lembro. Faz você. Muito bom. Obrigada. Obrigada eu.